Nikon 80-200mm. Vamos falar um pouco sobre essa lente no vídeo de hoje. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é para falar sobre essa lente aqui, a AF Nikon 80-200mm DED28. Vou estar falando um pouco sobre os aspectos técnicos desse equipamento, mas antes da gente partir para o conteúdo, você vai dar aquele slap no like, vai se inscrever no canal se você não for inscrito e vai ativar o sininho para que você receba novas notificações. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Essa é a AF Nikon 80-200mm DED2.8. Essa lente possui um nome tão grande quanto a própria objetiva. Enquanto eu explico o que é cada uma dessas letrinhas, eu vou passar algumas imagens porque eu já fiz muitas fotos utilizando essa lente. O D do nome significa que você consegue alterar a abertura do diafragma por meio do dial de comando da câmera. O AF se refere ao sistema interno de alto foco que essa lente possui. E o ED é de Extra Low Dispersion, que se refere aos elementos de baixa dispersão. Essa lente possui 16 elementos ópticos e desses 16, 3 são de baixa dispersão, que são os elementos de maior qualidade óptica do fabricante, que te possibilitam, por exemplo, trabalhar em situações de contraluz e não ter o famoso flare, tá? Que é um efeito óptico causado pela dispersão dos raios de luz dentro dos elementos ópticos da objetiva. Essa lente possui um diafragma de 9 lâminas, ela pesa 1,2 kg e ela tem uma abertura constante de 2.8. Essa é uma lente telefoto, ou seja, ela é uma lente zoom, super zoom no caso, e ela possui duas distâncias focais distintas, sendo a menor em 80mm e a maior em 200mm. Por que quase todos os fotógrafos possuem um equipamento, uma lente como essa, no seu kit? Essa é uma lente que resolve muitos problemas. Na área de retratos, por exemplo, essa lente contempla todas as distâncias focais utilizadas por retratistas. Então você tem 80mm, 100mm, 135mm, 200mm, tá tudo abraçado aqui no range da objetiva. Na área de eventos, essa lente vai te possibilitar que você fotografe assuntos que estão muito distantes por questões de ética, de segurança ou de espaço, e você vai conseguir registrar aquilo que está mais distante e vai manter uma distância segura, uma distância decente daquilo que você está fotografando. Então, para eventos, ela também é excelente. E para esportes, você também vai conseguir fazer muita coisa utilizando essa objetiva. Esportes indoor, tá, em quadra, esportes de rua, provas de rua. Essa lente também é uma ótima opção caso você seja fotógrafo de esportes, por exemplo. Essa é uma lente vintage, tá? É uma lente antiga e é um daqueles achados bacanas que você encontra aí na internet, no Mercado Livre da vida, por exemplo, e que valem super a pena. Essa lente possui um design muito legal, ela só tem um anel de foco e esse anel de foco ele funciona como zoom e também funciona como foco se você estiver utilizando a lente no modo manual. Já no modo automático, esse anel atua somente como zoom e o foco é feito pelo motor de foco da sua DSLR. Uma coisa que vale a pena destacar sobre essa lente, ela não possui motor de foco interno, ela possui o sistema AF de foco, tá? O que acontece? Em lentes com o sistema AF você tem um sistema interno e esse sistema interno ele é ativado via motor de foco da câmera, como vai aparecer aí na tela para vocês. E para você conseguir utilizar essa lente no modo automático de foco, a sua DSLR precisa ter motor de foco. Se você usa Nikon como eu, você vai ter esse recurso a partir da linha 7000 e na linha full frame também. Na linha 3000 e na linha 5000, você não dispõe de motor de foco no corpo da câmera. Então, você só vai conseguir utilizar essa objetiva no modo manual de foco, tá certo? Sobre a construção, essa lente ela é muito bem construída, tá galera? Ela pesa 1,2 kg, como eu já falei, por conta do corpo dela que é feito todo em metal e dos 16 elementos ópticos, dos 16 vidros que ela possui. Por isso esse peso todo. E ela possui algumas funções bem legais aqui no corpo. Aqui você tem uma chave onde você seleciona os modos de foco entre automático e manual.
Você consegue alterar a abertura do diafragma da lente de forma manual também com esse anel que tem aqui na base dela, ó. E ela também possui esse botão aqui na cabeça da lente que é o limitador de foco. Então você tem duas distâncias, você tem a Full, que é a distância total da distância focal da lente, ou seja, 80-200 milímetros. Aqui é para situações normais, de retrato, de eventos e outras coisas. E você tem o limite, que é a segunda opção, que você utiliza, por exemplo, quando você vai fotografar objetos que estão muito distantes, tá? Mas na grande maioria do tempo você pode deixar ela aqui travada no Full. Essa lente possui uma abertura de diafragma constante de 2.8, tá? O que a capacita um excelente desfoque de fundo. Lentes telefoto já desfocam bastante o fundo por conta da distância focal que é longa. Então, uma lente telefoto mais uma abertura constante de 2.8, você tem um belíssimo desfoque de fundo como essas imagens que vão aparecer aí na tela para vocês. Reparem como essa lente tem um look de desfoque muito bacana e esse com certeza foi um dos aspectos que me levaram a adquirir essa lente para o meu setup. Sobre a nitidez, em 2.8, como a maioria das lentes na abertura próxima máxima, você não tem tanta nitidez, porém essa lente já entrega uma nitidez bacana. Só que eu achei a imagem um pouco suave e isso é legal, por exemplo, na situação de retrato, porque dá uma aliviada na textura de pele. A partir de f5, essa lente é estupidamente nítida, tá? Você vai ter imagens muito boas e eu te garanto que é uma excelente aquisição aí para o seu setup de lentes. Essa lente ela possui uma boa resistência a flare, tá, galera? Por conta dos elementos de baixa dispersão que eu falei no início do vídeo que ela possui. Então esses elementos vão evitar, por exemplo, o flare e o glare, esses efeitos óticos que não são tão legais em algumas situações, tá? Então essa lente possui uma excelente resistência a flare, você vai conseguir trabalhar de boa mesmo em situações de contraluz. A aberração cromática ela não possui quase nada, tá? Apesar de ter muitos elementos óticos, mas eu percebo pouquíssima aberração cromática nessa lente, tá, pessoal? Principalmente se você estiver utilizando a abertura de diafragma um pouco mais fechadas. Em 2.8 tem uma leve aberração cromática, mas é algo que você precisa dar um zoom muito violento e não é nada assim tão significativo. A partir de f4 você já não tem nada de aberração cromática, como a maioria das lentes, pessoal, tá? Quase todas as lentes na abertura próxima à máxima tem sim aberração cromática. E à medida que você vai fechando o diafragma da lente, esse problema ele vai se tornando inexistente. Falar agora sobre os prós e contras dessa lente aqui, tá, galera? Na minha experiência, o peso é um ponto negativo dessa lente. Essa lente ela é muito pesada, pessoal, dá dor nas costas. Por mais que seja 1 hora, 2 horas de ensaio, por exemplo, mas já é suficiente para te deixar dolorido. Então, no quesito ergonomia, não é tão legal, beleza? Outra coisa que eu não achei muito interessante é essa chave aqui para alternar os modos de focagem entre automático e manual. Eu preferiria que fosse um botãozinho, porque é mais prático. Porém, esse sistema ele não é de todo mal, tá? Ele fica próximo ao seu dedão, quando você está com a câmera aqui na mão, então é muito prático de você estar alternando aqui entre os modos de focagem. Esses são alguns contras, tá? Na minha opinião. Agora sobre os pontos positivos. Essa lente ela possui uma excelente construção, ela é muito resistente, pessoal, é de metal isso aqui, por isso que é tão pesado. Ela possui uma construção ótica excelente, ela vai te proporcionar imagens com muita qualidade, tá? Com pouquíssimos defeitos óticos, como aberração cromática e flare, por exemplo. E o custo-benefício, essa lente você encontra ela em bom estado por até R$2.000. E por que vale a pena? Uma lente telefoto como essa, de abertura constante, de outra marca e mais moderna, vai te custar muito mais caro. Você pode pesquisar, eu lhe garanto. Então, no quesito custo-benefício, essa lente é uma excelente opção aí para o seu setup de fotografia. Para finalizar, gente, eu sinceramente recomendo essa lente aqui, a f-Nikkor 80-200mm. É uma baita de uma lente, você vai conseguir fazer muita coisa com ela, ensaio, evento. Ela é excelente para retrato, você consegue utilizá-la até mesmo dentro do estúdio em algumas situações. Ela é resistente, é uma lente de abertura constante, uma lente clara que vai te possibilitar trabalhar, por exemplo, em situações de baixa luz sem grandes problemas. Se você é Nikonzeiro como eu, sinceramente recomendo essa lente, tá? A f-Nikkor 80-200mm 2.8 é uma lente de construção ótica superior, é uma lente robusta
e que no quesito custo-benefício é bem convidativo. Você vai estar adquirindo um equipamento superior, por exemplo, em comparação à lente do kit e que vai te proporcionar uma qualidade de imagem melhor também nos seus trabalhos. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você faz com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que semanalmente nós teremos vídeos novos aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força. Por hoje é só e até mais.